Sejam todas bem-vindas a mais uma edição do nosso Talk Show Por Elas. Nossa convidada de hoje, Maitê Sigvalt, espero que tenha falado correto, que o nome dela é poderoso como ela, advogada e administradora judicial com 20 anos de experiência, 13 deles dedicados ao direito da insolvência, sócia da BS Administração Judicial, nomeada administradora judicial no estado do Ceará, onde eu a conheci, nas 3 varas empresariais de recuperação judicial e falência, forte atuação em projetos de diversos setores, como indústria, comércio e serviço, possui formação pelo Brasil Jurídico e Bajude, formação executiva em gestão de projetos e recuperação judicial pelo INSPER São Paulo e recuperação judicial e falência ILLM Instituto Luiz Mário Moutinho em Pernambuco. Especialização em Direito do Trabalho e Direito Empresarial do Trabalho, além de experiência em consultoria preventiva e contencioso, associada ao CMR e ao IBAJUD, graduanda em psicologia. Maitê, eu fiquei assim fascinada pelo fato de você ser graduanda em psicologia. Eu amo psicologia, mas nunca tive coragem de fazer. Me conta um pouco quem é a Maitê no dia a dia, em toda essa correria que deve ser a sua vida hoje. Me fala um pouquinho. Ah, Bem-vinda. sim, bom, obrigada, bom dia, obrigada pelo convite, né? Agradeço ao hashtag por elas pelo convite, mas o faço em seu nome, né? Que é uma pessoa próxima, uma pessoa que tem a cara do hashtag por elas, e essa oportunidade aqui está sendo, de fato, muito importante para minha carreira e para minha vivência, né? Que são duas circunstâncias que eu prezo muito. Bom, a Maitê, ela é uma profissional, né? Eu acho que é, prof- a minha carreira, ela sempre foi e vai continuar sendo uma prioridade para mim, mas ela também tem outras versões, né? Então, ela é Psicologia agora mãe, mexe ela é com várias mãe, coisas. mãe de 2 filhos, casada, 17 anos. Oh, Ela é carioca, mas ao mesmo chique, tempo foi é parar no Ceará. cearense. Eu sou cearoca, né? Eu morei a vida toda no Rio, mas há 17 anos exatamente eu me mudei para o Ceará, né? Ou Em depois que razão, casou, Maitê. exatamente, depois que eu casei, e aí constituí minha família aqui, precisei dar uma guinada profissional em razão disso, que eu também vou contar um pouquinho para vocês. E hoje, né, além de administradora judicial, além de advogada, eu sou também graduanda em psicologia, que sempre foi eu não digo que foi um sonho, mas sempre foi um projeto que estava ali a alcançar. E agora ele virou um propósito também. E aí as pessoas sempre me perguntam, mas você vai deixar o direito? Vai deixar Ele insolvência para. vai deixar a insolvência? Ele é secundário, ele é primário? E eu, e eu sempre respondo que a vida não é estática, a vida é fluxo e que eu estou preparada para o que ela vier me entregar, mas para isso eu precisei também dar espaço para a psicologia. E hoje a minha realidade é que a psicologia só soma no meu ambiente da insolvência, né, no ambiente do direito da insolvência, no meu ambiente de gestão, porque além da administração judicial, também, né, da ABS, também sou sócia de um escritório, que temos também outras demandas, mas, de fato, a Essa minha... parte de gestão é a mais difícil, né? De gerir pessoas. Isso é e- muito complexo. E Exato, foge exato. completamente da advocacia, da administração judicial. É bem interessante. E aqui a gente tem no escritório a diretoria de pessoas, que a gente chama, né, justamente porque pessoas eu não tenho como configurar que são as pessoas dentro de uma empresa somente com um título de uma diretoria. Então, o quanto mais abrangente a gente puder ser dentro das necessidades daqueles colaboradores, daquelas pessoas, a gente vai ser. E é por isso que a gente usou essa nomenclatura que vai, de fato, entender o ser humano dentro do seu contexto, que hoje a gente está falando, né, no escritório de advocacia, no mundo corporativo. Mas também essa preocupação com o outro, essa necessidade de compreensão do ser humano, me faz, administradora judicial também,
que tem uma visão mais larga do negócio É só um pedaço de papel, não é só o processo, né? Vai muito além do processo, eu acho que é mais a humanização de todo o procedimento de insolvência dentro do processo de recuperação judicial e falência, né? Seria isso? é isso, é isso. Pegando o Eu que você sempre, falou. exato, exatamente isso. Eu sempre tive, as coisas da minha vida sempre foram acontecendo e eu fui dizendo sim. Porque quando eu, de alguma maneira, por receio, assim como, né, todo ser humano, dizia não, lá um pouquinho mais na frente eu era obrigada a dizer sim, porque a vida é um rio que flui, eu precisava avançar. Então, no direito da insolvência, eu comecei a sentir a necessidade de compreender o todo. Então, como administradora judicial, o que estava ali se passando com o devedor? O que estava, qual que era a necessidade daquele credor? Por que que uns tinham uma postura e outros tinham outra postura? O que estava por trás de uma petição que era mais beligerante ou que era mais benevolente? Entender a razão, muitas vezes, e aí, quando eu falo por trás, eu estou falando mesmo dos sentimentos, das emoções, das intenções, de tudo que está, de fato, constituindo aquela relação, porque tudo é uma relação, né? Tudo é uma relação humana. E aí a psicologia me ajudou muito, né? Eu tive um viés, tive um revés, na realidade, profissional, há um ano e pouco atrás, e aí me olhei, né? Saí de uma sociedade, houve uma dissolução e passei a constituir outra. E nesse intre eu olhei e falei, bom, acho que é agora que eu vou encontrar os meus porquês e vou encontrar as minhas razões e encontrar é, Tudo tem um encontrar a forma propósito. de receber o que a vida está me dando. E às vezes a vida também não dá só flores. E aí eu falei, eu recebo, mas eu vou também me habilitar para isso. Você é uma mulher, Então, você é uma mulher hiper batalhadora, né? Com uma carreira, eu sempre vi sua carreira como uma carreira maravilhosa, ativa em várias áreas. Me fala um pouco dessa sua trajetória até chegar hoje, no local onde você está, numa nova sociedade, cursando psicologia, para a gente conseguir ter essa dimensão do que é a fazer Maitê uma linha do tempo, né? isso, profissionalmente. Eu comecei muito nova, né? Eu entrei para o direito aos 17 anos, né? Na realidade, acabado de fazer 16, eu tinha 16 para 17 anos, porque eu era adiantada no colégio. Fiz direito no Rio, na nossa querida Universidade Cândido Mendes, né? Que hoje Todo é, mundo para o é, Ceará. Até agora eu tô, tem gente que vai chorar, viu? é muito falada no nosso ambiente profissional, né? A Universidade Cândido Mendes, depois passei pela Fundação Getúlio Vargas e por outras instituições. E eu era uma advogada trabalhista. Eu era uma advogada trabalhista ferrenha, amava o direito do trabalho, advogava para grandes bancos, né, para empresas petrolíferas, enfim, fazia parte de uma banca grande e sempre dizia e sempre fui muito absolutista quando nova, né, até em razão da imaturidade da idade, mas associada com a paixão que eu tinha pelas coisas, eu sempre dizia que se eu deixasse o direito do trabalho, eu não me encontraria em outra área. E aí era sócia de um grande escritório no Rio e acabei me reapaixonando pelo meu marido, que tinha sido meu marido, que tinha sido meu namorado na adolescência. A gente se reencontrou depois de 5 anos separados. E resolvemos voltar a namorar, noivar, casar, mas tínhamos um problema geográfico, que eu morava no Rio e ele morava no Ceará. E Gente, aí, muito mais maduros, olhamos e falamos, não, agora vamos construir nossa vida juntos, e para isso a gente precisa fazer renúncias, né? Então foi a minha vez de fazer renúncia, então me mudei para o Ceará, e 17 anos já. 17 anos e vim para cá, continuei minha trajetória num ambiente empresarial trabalhista, mas aquilo já não fazia tanto sentido, né? Porque em razão de todas as mudanças que eu já havia sofrido e comecei a entender, muito embora adorasse o ambiente empresarial e sabia que era aquele lugar que eu queria ficar, mas comecei a entender que o direito do trabalho
poderia me restringir muito. Então, acabei indo trabalhar em grandes corporações, mas em jurídico interno, então eu comecei a ampliar minha área de atuação e minha visão, então, e aí, de fato, comecei a ter contato com outras áreas dentro desses jurídicos, né? Trabalhei em grandes siderúrgicas, em multinacionais, e que me trouxeram essa experiência do ambiente do ambiente empresarial e todas as suas relações, né? A área de negócios, a área corporativa, governança, aquilo me apaixonava muito. Não era mais só o técnico, né? A gestão, né? Toda a parte eu gostava muito de ouvir, então fazia parte às vezes das reuniões de conselho, como representante do jurídico, aquele mundo me encantava. E aí também é, sempre respeitando o que a vida tinha para me dar e dizendo sim, às vezes morrendo de medo, né? Na grande maioria dizendo, morrendo de medo. É, Eu tenho uma comecei a. dificuldade muito grande de falar não, de não aceitar. Eu tenho, e aí depois a gente fica sobrecarregada com aquele tanto de coisa e dar vazão, isso tudo para mim é uma dificuldade. Que eu nunca falo não, eu sempre fico naquela coisa, ai meu Deus, se eu falar não, mas sempre aceito. é, É É, algo eu aprendi que, assim, se um dia eu precisar falar não, não vai ser por medo, não vai ser por que receio, jamais. não vai ser, vai ser por limite, vai ser por necessidade de fato de me respeitar, vai ser por contexto, mas o não pelo receio não cabe na minha vida, justamente porque quando aconteceu isso, eu precisei mudar de ideia ali na frente, porque a vida ela traz de novo. Ela traz de novo aquela circunstância, ela traz de novo aquela pessoa, ela traz de novo aquela relação. Enquanto a gente disser não apenas por fuga. E aí eu sempre tive isso muito, muito claro em mim. E foi quando eu disse sim também para a insolvência. Eu comecei como também jurídico interno, né, de grandes massas falidas, e os juízes começaram a conhecer meu trabalho em razão desse contato e me deram a oportunidade de ser administrador judicial, até em razão da confiança, e eu comecei com uma massa falida bem pequenininha, e aí É o fui avançando. amadurecimento, né? É o desenvolvimento, é a confiança, é, né? Que você vai despertando nas pessoas, nos magistrados, apresentando excelência naquilo que você faz. É uma consequência, né? Exato, é consequência natural do trabalho, né? E o que mais me toca hoje, assim, eu fico sempre em vigília, é que a gente precisa ser, né? E não só parecer. Então, quando você aquilo automaticamente transcende, transparece, e isso para mim era muito instintivo, né? Então, assim, as, eu sempre brinco que o meu maior ativo, né, e eu tive que me reconstruir muitas vezes, né, em estados diferentes, em profissões diferentes, né, em composição societária diferentes, e eu sempre brinco que o meu maior ativo sou eu. Então, assim, amanhã, se eu precisar ir para um outro lugar, morar numa outra cidade, ter uma outra profissão, eu vou estar preparada, porque eu vou estar comigo. Então, isso sempre foi muito claro para mim, e hoje acabo trazendo isso dentro de um ponto de vista de abordagens, né, da psicologia, por estudar isso, mas por isso que acho que isso só me soma, né? Então, disse sim para a insolvência e a administração judicial sempre foi minha paixão, e aí eu sempre, hoje, sou administradora judicial dedicada a isso, então, Muito bom. trago. Obrigada, obrigada. Nos conhecemos assim, né, Tassi? Nos conhecemos em projetos Claro. da academia, mas que acabaram também migrando para projetos profissionais e pessoais, né? Hoje temos um contato pessoal muito bacana e sou muito grata. A insolvência também é isso, Maitê, mulher, mãe, futura psicóloga e advogada. Como é ficam muita essas coisa. várias Maitês, assim? Como é que é organizar todas elas dentro de você? É, Lidar com todas elas, né? Com todas essas, porque eu falo que nós, como mulheres, a gente oscila também, né? São várias as perspectivas. E a gente acaba tendo uma ramificação de atividades que é algo surpreendente, né? Mãe, mulher, esposa, sócia, gestora. Como é que é lidar com tudo isso no seu dia a dia? Tá? Porque a maior parte das mulheres hoje, elas falam comigo assim, tá sendo, eu acho que eu sofro de um burnout materno ou profissional ou de alguma coisa nesse sentido.
Você tem alguma dificuldade nesse sentido? Como é que é lidar com tudo isso para você no dia a dia? Tá, sim. Eu sempre tive uma autocobrança grande, né? De ser, de fato, o melhor que eu podia dentro da área que eu estava me colocando. E aí, o melhor que eu podia não era o melhor suficiente, era o melhor que a sociedade considerava o melhor. E eu fui perdendo isso, ou pelo menos desensibilizando isso, na medida que eu fui introduzindo a psicologia na minha vida. E na medida também que a administração judicial, e isso são duas áreas paralelas, mas que elas são muito afins, que a administração judicial foi me mostrando que, por mais que o projeto fosse perfeitamente organizado, que todos os players estivessem ali fazendo o seu papel, às vezes a coisa não saía da forma como a gente imaginava, de fato, ou o negócio não se erguia, ou a RJ não parava de pé, ou a falência se eternizava por muitos motivos. Então, eu aprendi a não precisar ter o controle de tudo, mas ter a condução de tudo. Essa Então, coisa de controle, né? De estar no comando que você do inevitável, do imprevisto. Você não tem como exatamente. controlar tudo. A gente E não aí tem. eu aprendi a diferença entre controle e condução. E isso foi isso que mudou a minha vida. Então, assim, hoje eu me proponho a muitas coisas, né? Hoje, por exemplo, eu tive uma prova na faculdade de neuro, que eu até brinco, falei, acho que eu fico com crise de identidade, porque eu entro no laboratório de, de, de neuroanatomia, de neuropsicologia, eu estou de jaleco, né? E tem as peças, né? Que no caso são os cérebros e tal, e a gente precisa fazer uma prova prática. E eu amo muito aquilo ali também, então eu estudo muito, então eu realmente quero um resultado. E eu saio, eu estou de terno, boto salto, e eu venho para o escritório, eu estou aqui. Pronta para fazer uma vistoria. Exatamente, né? Eu tenho uma equipe para gerenciar, o escritório tem aproximadamente 45 pessoas. A gente está implementando novos projetos de administração judicial na medida que a gente construiu outro CNPJ nesse sentido. Então, assim, eu falo que é um equilibrar de pratinhos. E que está tudo bem se um ou outro ele cair. Eu estou ali para poder pegar ele de novo e continuar rodando. Né? Então, a minha família, ela é uma rede de apoio muito importante para mim, porque elas entendem o quanto todas essas Maitês são importantes. E a gente encontrou um diálogo muito importante, muito harmonioso. Então, assim, um apoia o outro, um entende a ausência do outro. Meus filhos, a gente tem uma conversa muito aberta, dialogada, e eles brincam, eles falam: a mamãe faz tanta coisa, mas não seria feliz se não fosse Completa. dessa forma. E, ao mesmo tempo, saindo da faculdade, vindo para o escritório, estava resolvendo a tela de pintura que a minha filha, que a Duda, tinha que levar para o colégio, e entendendo que existe, na psicanálise, né, tem um grande psicanalista inglês, né, chamado Winnicott, que ele fala sobre a mãe suficientemente boa. E eu levo essa premissa para todas as áreas da minha vida, né? Eu tento ser uma profissional suficientemente boa, uma aluna suficientemente boa, uma professora suficientemente boa também, porque ministro aulas, uma colega. Porque esse suficientemente boa, o conceito primordial dele é ser quem você pode ser. Falo que E isso não quer dizer. é diferente do que é bom. É melhor você ser boa do que você tentar ser excelente em tudo. Você não vai dar conta. Exato. Né? Principalmente se você quer ser muitas coisas. Eu tenho sede de ser muitas coisas, de mostrar muitas coisas, de aprender muitas coisas. Então, é isso. Eu acho que é um equilíbrio, né? Entender que, às vezes, você vai ter que se dedicar mais à administração judicial do que à família, às vezes, você vai ter que se dedicar mais à família do que ao escritório, do que à gestão de pessoas, às vezes, vai ser aquela reta final da sua academia, né, da graduação, ou da pós, do mestrado, ou do doutorado, que vai exigir mais de você, e sabendo que você vai ser suficientemente boa em todas as áreas. Então, é isso que me, que, que me guia. Você falou aí do jaleco, né? Um dia desse estava caindo um temporal aqui em BH, eu de salto, aquilo tudo, e de repente eu abri o porta-mala do carro e tirei uma galocha com glitter. Mas você tem uma galocha com glitter no porta-malas do seu carro? Eu falei, eu faço vistoria.
Está preparada. Vem o que vier, você tem que estar pronto, você está preparada. Até com uma galocha com glitter, né? E Exato, porta-malas de né? carne. E vida que segue, né? Tem medo, etc. Medo sempre tem. Eu falo que o medo ele anda sempre junto, né, com a excelência daquilo que você apresenta. Se você não tem medo, você não tem desafio. Então, para mim, o medo ele está sempre ali, né, junto, do ladinho. Tem que dar aquele frio na barriga, tem que dar aquela ansiedade. Isso é muito gostoso. Para mim é muito gostoso. Sim, o medo é uma emoção primária, né? Ele tá ali, é inerente ao ser humano. Agora, o que que a gente faz com ele? Como a gente vai administrar? Até onde ele incapacita, ele paralisa? Ou então, como a gente usa ele a Leva, nosso favor? Como você disse, num desafio de entender, tipo, eu- isso te faz o quê? Mais planejada, mais preparada e, mas ao te mesmo tira tempo, da mais... sua zona de conforto. Eu falo, Isso. sair da zona de conforto para mim é algo que é fundamental. Sempre disse isso. Mas tem uma mulher que te inspira e por quê? Né? Como é que é nesse seu mundo todo aí, nessa sua batalha diária? Quem te inspira? É. Eu vou falar, eu vou aqui tecer comentários sobre duas mulheres que me inspiram, tá? Uma na área pessoal, eu não tenho como falar não falar da minha filha, né? Oh, Minha filha tem 10 anos, mas ela, eu brinco, meus amigos dizem que ela não é uma menina, ela é uma prefeita, porque ela é o que a gente adquiriu ao longo da vida, com muita batalha, maturidade. Às vezes eu acho que a Maria Eduarda já veio com esse chip, assim. Ela tem ela tem visões, ela tem ações, ela tem razões, ela tem perspectivas, de fato que me inspiram e me mostram não só como eu posso construir uma vida melhor para nós, para nossa família e para ela, mas como o ser humano é lindo também, porque a gente também nesse mundo da insolvência vê muita coisa, né, permeada pelo poder, pelo dinheiro, e ver a Maria Eduarda ainda tão inocente, mas tão determinada, tão empoderada de si, me mostra como, às vezes, é só saber acessar isso. Às vezes já vem de presente para a gente, muitas vezes a gente não alimenta e não desenvolve. Então, minha filha me inspira todos os dias. Assim, eu não brinco tem que... doce. A gente fica, eu falo que a gente, todo dia é uma paixão, né? É um amor que a gente não consegue explicar. Exato, exato. E assim, eu brinco que todo mundo chama ela, inclusive, de Maitezinha. Eu falo, cara, se eu tivesse nascido com o brilho da Maria Eduarda, aí todo mundo, né, os meus A minha amigos, vai a no minha família. lançamento do livro, viu, Maitê? Ah, olha que Ah, maravilha! vou Olha, eu levar. vou convidá-la também, vou convidá-la É, também. a Como eu minha acho que vai. vai, a da Claudete vai, são todas meninas da mesma idade, né? E eu falo assim, é uma nova geração que vem, então eu acho que elas têm que sentir isso, sabe? Elas merecem isso, participar disso. E entender também o quanto é bom a gente ter orgulho de quem a gente ama, né? Porque, do mesmo jeito que eu Exatamente. morro de orgulho dela, eu quero me sentir apta também a ser essa persona, né? De quem ela tem orgulho também para Tenho certeza desenvolver. absoluta que é, e ela vai ficar Né? bem feliz de participar disso tudo. Tenho Ah, certeza. e bom que vamos Se ter, você ela vai ter levar, coleguinhas, então. vai. Ah, Já já, está já vou me formando uma turminha ali, né, entre 10 e 15 anos, bem interessante. Muito bom, muito bom. E a outra mulher que me inspira muito, tá? Se for pedir licença aqui para falar de você, dentro dessa perspectiva do mundo empresarial, corporativo, né, dentro do direito da insolvência, porque não é só sobre a sua técnica ou sobre os projetos que você é titular, ou sobre o seu alcance nacional em termos profissionais, mas é o ser humano que você é também, né? Te conheci, né, na academia e vi o quanto Seminário no você Ceará. eu vi o quanto você é generosa, o quanto você tem um Obrigada. compromisso com o outro muito grande, principalmente com as mulheres, com quem está vindo. Então, assim, era genuíno, dava e como Aqui em gosto São muito do ser Paulo. humano, como gosto muito do ser humano, eu observo muito o ser humano. Então, assim, via o quanto você estava ali comprometida comigo e com outras, mas, né, por óbvio, posso falar de mim, mas o quanto você estava ali querendo buscar, trilhar um caminho junto comigo. Não era só sobre abrir uma porta, você queria pegar na minha mão. Então, no TMA, você me colocou embaixo da sua asinha e falou:
todo mundo que circula ao meu redor circulará ao seu redor, porque a felicidade que eu quero profissional para mim, quero para você. E isso foi do fundo do seu coração, eu tenho certeza absoluta disso, porque foi gratuito, né? Não existia uma necessidade por trás, um interesse por trás. Não. Falava sobre você e era muito genuíno. Então foi um momento que eu nunca mais vou esquecer. Então você me ensinou muito a ser como ser peça dessa corrente do bem, né? Não ser só melhor enquanto pessoa para mim ou agradecer só aprender a ser cada vez mais grata pelas oportunidades que a vida me dá e que eu digo sim, mas a ser melhor para o outro, né? Então Tem assim, concorrência, né? Tem espaço para todo mundo está ali para absorver conhecer um pouco do outro e dar um pouco de si também. é isso, é isso. Você marcou minha vida, eu agradeço Olha, muito, eu muito fico mesmo. feliz. E não só pelas oportunidades, né? Estava até brincando contigo aqui nos bastidores, que eu já estou no seu ritmo. E olha que eu sou uma pessoa acelerada, mas você tá. Então, Para ontem, vai vou ter um marcar. artigo. Vai ter um artigo para hoje, bora. Vai ter uma entrevista para amanhã, bora. A gente está junto né, a gente leva da vida a vida que se leva. Então, a vida com você tem sido muito melhor dentro Todo desse. mundo falava assim, Tassiane, você não consegue fazer nada e dando um prazo de mais de 48 horas, 70. Mas, gente, você tem 24 horas, dá para fazer tanta coisa em 24 horas. Para que você precisa de 48, 72? Não, dá conta. A gente dá É, e segue, né? É uma vida que segue. É um negócio é, assim, impressionante. Eu amo, falo bem assim, todas essas coisas. Vocês vão fazer isso em quanto tempo? Um mês. Ah, não, um mês é. Um mês. Um mês Um a gente mês eu vou ter outras ideias, já outras passou. circunstâncias vão aparecer, né? Já Não dá. foi. Já foi, mas eu fico muito grata. Para mim é muito bom ouvir isso de você e assim, e viver isso, né? Trazer essas É, pessoas para perto de mim. Eu nunca consigo me desvincular de ninguém, eu sou apegada. e Extremamente. que você vive essa verdade, porque é uma verdade, é um compromisso que você tem. E você nunca precisou me dizer ou dizer para alguma outra colega que você tenha feito o mesmo, que eu tenho absoluta certeza que você fez o mesmo. É viver a sua verdade, porque ela é linda e assim eu admiro muito, muito, muito mesmo a profissional que você é, a pessoa que você é. Você realmente me inspira muito. Eu falo que a transparência das pessoas, a gente ou é ou não é, acabou. E a gente É consegue. isso. Isso é fato. Maite, que dicas você daria para jovens advogados que estão entrando no mercado de trabalho hoje? Que fosse, por exemplo, se fosse fazer uma entrevista no seu escritório, qual é a sua pegada? Como é que você identifica? Para a gente poder mandar o currículo para a Maite. É, hoje eu valorizo, tá? Depois de mais de aproximadamente 23, 24 anos de profissão, hoje eu valorizo muito as habilidades não somente profissionais das pessoas, o que a gente chama de soft skills, né? Sim, Porque hoje, até mesmo por conta dessa minha segunda formação, eu identifico muito que a pessoa tem para ela não oferecer posta. além do direito, porque o além do direito, para mim, porque o direito para mim é óbvio, né? Para mim ali é um conjunto de técnicas que, por óbvio, precisa ser muito bem estudado, aplicado por um operador. Então, assim, é sair do óbvio, né? É ter mais para entregar. Eu já cansei de contratar alguns profissionais, principalmente mulheres, que diziam abertamente que não tinham tanta experiência ou que não estavam ainda num patamar, ou por questões financeiras, ou por questões mesmo de maturidade, mesmo cronologia, num patamar da academia com tantos títulos, mas que tinham uma vontade de vencer, que tinham uma entrega, um comprometimento, uma garra, que tinham um diferencial, sabe? É entender nas entrelinhas, é saber o que que ela pode entregar no além, no mais do que está ali no currículo, sabe, entender o perfil. Então, isso hoje para mim fala muito alto. Entender como a pessoa tratou quem chegou, como ela chegou na recepção, se ela respondeu né, você falou num contexto né, de contratação, se ela respondeu o e-mail, se ela foi educada, se ela teve interesse, sabe, se ela pediu retorno, se ela está comprometida com aquilo, se ela chegou na hora. Então, assim, essas outras habilidades de administração
pessoal mesmo, né? Como ela construiu a vida dela pessoal, de alguma maneira, entendendo o protagonismo disso, porque isso transcende na fala da pessoa. Então, assim, ouvir mais, sabe? Eu acho que quem tá chegando, e eu tento também trazer isso para minha vida, apesar de estar já nessa trajetória há muito tempo, mas aprender a ter uma escuta mais ativa, sabe? Porque a fala é nosso objeto, né? Objeto de trabalho, mas escutar é As um pessoas falam grande muito desafio. com as dificuldades em relação à geração Z, né? Eu falo que tudo é uma perspectiva. Lá no escritório a gente tem vários advogados júniores que são totalmente ativos, totalmente empolgados e que eles abraçam aquilo ali e levam. É uma questão de você dar a oportunidade e entender todo aquele contexto, né? É. Isso é que é Eu acho que você tem que, e a pessoa também tem que ter em mente que a vida hoje ela tem como, né, voltando ao início, né, como sempre, como a vida é rio, ela é fluxo, você precisa estar preparado para as mudanças que vêm com ela. Então, as tecnologias que hoje dão outro ritmo ao trabalho, né, as habilidades que você precisa desenvolver extra 8 horas diárias de trabalho, a forma como você vai conduzir seu trabalho dentro de uma equipe, dentro de um time, né, as responsabilidades que você tem com o seu colega, né, o seu senso de equipe, essa escuta que a gente trouxe, a objetividade, que você não precisa. A objetividade não tem nada a ver com grosseria, muito ao contrário, é você ser um profissional assertivo, sabe? Você ser aberto a mudanças e já trazer novas perspectivas, principalmente para gestores ou para o juiz, que é o nosso métier ali, né, enquanto administrador judicial. Então, você está sempre antenada no macro, no negócio como um todo, para você poder trazer propostas de solução imediatas, né? Como a gente sempre brinca, né? Nas 24 horas que você dá para a gente poder dar os feedbacks e os retornos, trazer solução, sabe? Porque eu acho que de percalços, a vida já está cheia, a gente consegue mapeá-los. Mas quem é inovador, quem consegue trazer. uma resposta, né? Eu sempre falo, você bate na minha sala com um problema. Qual é a sua perspectiva de resolução? Pelo menos uma você tem. Não significa que eu vá seguir a que você vai me dar, mas pelo menos uma resposta ali com relação àquele conflito você tem que me apresentar. A gente pode ter várias, né? Agora, se você me chega na minha porta só com um problema, sem uma perspectiva de resolução, eu vou voltar o problema para você e vou falar, uai, cadê? É isso aí. Eu costumo brincar que quando a pessoa chega na minha sala até para eu poder exercitar essa escuta, né? A pessoa conta a história toda e é uma história cheia de problemas. Via de regra, e todos É, intransponíveis, né? Porque ela quer vir com a justificativa para todos aqueles problemas e o porquê que ela ainda não os resolveu. E eu escuto perfeitamente. Chego no final e falo, e aí? Ela, não, doutor, não. Eu não escutei nenhuma proposta de solução, eu não escutei nenhuma análise detalhada de fato de como proceder, porque eu já entendi que você tem um problema e que você está julgando intransponível, que de fato é praticamente, né? Porque se até para a morte tem jeito, né? Dependendo do credo de cada um, da perspectiva de cada um. Imagina esse problema que você está me trazendo. Eu preciso ouvir qual é a sua análise crítica sobre aquilo, como você disse, não que eu vá seguir, né? Mas se eu não te escutar, só eu trabalho, só exatamente. eu raciocino. E eu não quero escutar a sua história que você tem para me contar, eu quero escutar o que você fez com ela. E aí isso é um exercício, uma mudança de mentalidade, e graças a Deus isso vem trazendo novas perspectivas, nova forma de trabalhar, né? Novas perspectivas de trabalho. Lá eles fazem assim, tá? Se eu tenho que te falar, aconteceu isso, mas eu já tenho uma solução provável. Eu falei assim, então agora sim a gente senta e conversa. Não interessa qual é a dificuldade, qual é a gravidade, mas se você já tem uma solução provável, então a gente vai sentar e vai analisar. E por isso que eu brinco que a minha filha me inspira tanto. A Maria Eduarda me ensina todos os dias isso. A Maria Eduarda não me conta um problema. Ela me conta uma circunstância que ocasionou a ela uma oportunidade dela resolver do jeito que Só que às ela vezes não é o melhor, às vezes está longe de ser a melhor perspectiva, às vezes pode ser até, enfim, insegura, ou qualquer outra condição que precisa de fato da minha intervenção, mas ela trouxe a solução.
Ela ela tem um senso de autorresponsabilidade nato, que hoje é exatamente. tentado em E nós. ela resolve a dela, a perspectiva dela, a circunstância dela e a de quem está em torno. Ela não tem problema, ela tem oportunidade. E ela nasceu com isso. É Então, bom. assim, ver que a gente tem uma centelha disso e pode alimentar, né? Acho que todos nós temos uma centelha. A gente tem que entender o que a gente escolhe alimentar durante a vida. E entender que, ó, claro, habilidades podem ser treinadas, mas se a gente se conhecer, a gente pode saber de habilidades que não estavam ali em evidência. E são essas que eu valorizo, tanto no ambiente profissional como no ambiente pessoal. Lá no escritório eu falo que todo mundo que entra ganha um livrozinho. É um livrozinho de farmácia. Capinha vermelha, esqueci o nome agora. Autorresponsabilidade. Sim, Aí eles falam assim, mas tá sem gente, você eu lembra? acho que é do Paulo Vieira. É pequenininho, de Uhum. farmácia. Aí a gente tem lá, e a minha É um secretária fala livretinho de assim, bolso. isso, eu falo, todo mundo que entra aqui tem a obrigatoriedade de ler esse livro. Uhum. Pelo menos dá para ler em 24 horas, você vai colocar ali e depois a gente senta e começa a trabalhar. Para ele ter o entendimento daquilo que ele tem a responsabilidade aqui dentro. Pra depois ele falar que ele não foi avisado. E aí ele se torna Sim. protagonista da vida dele, e isso em todas as circunstâncias. E aprende a assumir responsabilidades e consequências. Às Principalmente as vezes. consequências, né? Porque quer jogar a responsabilidade e não quer ter consequência nenhuma. Fala assim, ó, É, mas não é problema meu, agora é seu. Me exatamente. conta uma história, né, marcante de um caso que te impactou profundamente ou que mudou a vida de alguém dentro da sua área. Você tem algum? Tem. Olha, eu sempre, tecnicamente, eu me identifico muito com as recuperações judiciais. Assim, eu tenho conteúdo, né, vivido, conteúdo técnico e até acadêmico, vivido no assunto recuperação judicial, sempre me agradou mais do que a propriamente dita falência. Porém, eu vivi as experiências humanas mais engrandecedoras que eu vivi dentro desses 13 anos como administrador judicial foram em ambientes falimentares, foram em arrecadações, foram em circunstâncias que a falência me promoveu. E eu nunca mais vou me esquecer de uma recuperação que foi convolada em falência, até porque, enfim, na época, os advogados não eram especialistas da área de fato, Acabou que foi. não conseguiram conduzir o processo de uma forma proveitosa, e de fato ela foi convolada em falência, e a decretação da falência aconteceu. E o falido, eu fui arrecadar um pátio inteiro com caminhão, né? A sede da empresa era uma transportadora, a sede da empresa estava, de fato, né, abarrotada de pessoas, de ativos, né, imobilizado, estoque, tudo. E o dono, né, porque o dono mesmo, o administrador era o filho, digamos assim, mas o pai, ele era muito presente e era um senhor idoso e ele tinha construído aquilo desde o início e o primeiro caminhão dele, ele tinha sido inclusive Caminhoneiro. caminhoneiro, então assim ele construiu aquilo do nada, né? E ele olhou para mim é, chorando, com lágrimas nos olhos e assim a casa dele estava no nome da empresa, o carro que ele andava estava no nome da empresa, tudo era da empresa. E eu precisando proceder com a arrecadação, e ele foi até lá, né, na sede, e foi com o carro da empresa, que é o carro que ele usava. E ele olhou para mim, e a empresa estava bem mal, independente de qualquer coisa financeiramente, né? Ela tinha, de fato, um estado falimentar já constituído, né? Uma insolvência irreversível também nesse sentido. E ele olhou para mim e falou: doutora, eu vou lhe dar meu carro, mas a senhora pode só me deixar ali no ponto de ônibus, porque de fato eu não tenho como ir para casa. E aí a senhora já sabe, eu vou lhe dar meu endereço, que a senhora pode fazer, depende também, né, a arrecadação, que a senhora me explicou o que é, do meu lá, mas eu preciso avisar para minha esposa e tal. E aquilo acabou comigo, né? Não sabia como resolver aquilo, né? Principalmente a questão do lar, né? De fato, ia ser da casa né? do incontrolável, mas uma coisa eu podia dar para ele, que era a dignidade dele ir embora com o carro. E eu falei,
senhor sabe que se o senhor sair daqui e levar esse carro para qualquer outro lugar que não seja o meu escritório, o senhor vai me prejudicar. Então, eu queria que o senhor olhasse aqui no fundo dos meus olhos e se comprometesse comigo a levar esse carro amanhã, às 9 horas, no meu escritório. E o senhor vai sair daqui do jeito que o senhor entrou, dirigindo esse carro, que eu não vou deixar o senhor no ponto de ônibus, com 80 anos de idade, vendo a sua empresa que o senhor construiu e que por muitos motivos chegou a esse ponto, mas isso é um fato, uma leitura de cenário. É, o senhor sai daqui com essa imagem de que o senhor precisa sair daqui dentro de um ônibus. E ele foi no dia seguinte, às 9 horas, me deixou o carro e falou: doutor, eu sou um homem de palavra, eu cometi muitos erros, não soube gerir bem, mas eu sou um homem de palavra. Fiz escolhas ruins, né? Mas a senhora não escolheu mal. Eu escolhi mal, mas a senhora não. Tá aqui o carro. Nossa, E bem aquilo me trouxe, né, uma vivência que eu acho que eu nunca me marcou tanto, que eu falo sobre ela até hoje, mas que nunca vai ser contada, nunca vai poder ser experienciada dentro de um livro, sabe? Foi preciso ali ter vivido aquilo para entender que sentir, nós né? não somos, que o processo não é só palavras, não é, e aí na nossa, né, da nossa época não é Não, só exato. papel, né? O processo é muito mais que isso. Um processo de insolvência, ele tem muitas camadas, Tem. né? Um processo de falência, de recuperação judicial, ele é muito mais do que um passivo, ele é muito mais do que classe de credores. Então, isso me despertou, essa circunstância me despertou também para essa administradora judicial que eu busco construir, né, com uma visão humana, com uma visão objetiva do negócio, mas com uma visão humana, né, também, né, do, do projeto. E aí São essa histórias vivência que ficam, né? E carregam, a gente carrega essas marcas, né? Eu me lembro fui fazer uma vistoria numa RJ de uma produtor rural e tinha um galpão. E eu me lembro que a fisionomia do proprietário, ela era muito, ele já tinha emagrecido muito, já estava com aquele processo em andamento. E quando eu fui fazer a vistoria, eu entrei no galpão e aí veio um funcionário que trabalhava com ele há 38 anos. Aí ele virou para mim e falou bem assim, o proprietário, ó, doutor, ele é meu funcionário, etc. e tal, né? Ele que vai acompanhar a senhora. Na hora que eu fui entrar no galpão, ele virou para mim e falou assim, eu gostaria que a senhora tirasse o sapato. Aí eu olhei e falei assim, aí ele, não, não, pode deixar ela de sapato. Ele, não, eu acabei de lavar o meu galpão, eu lavo esse galpão há 30 e poucos anos, e ela vai sujar o sapato, vai sujar o galpão com o sapato dela. Aí eu falei para ele assim, não, perfeitamente, eu tiro o sapato para entrar no seu galpão. é Então, isso. Isso então é de são uma profundidade, assim, isso é de... exatamente, uma sensibilidade, né? É entender aquela posição ali, né? Aquilo ali para ele é muito mais do que uma empresa, do que um galpão, é aquilo que deu tudo para ele. E ele quer ser ele até o final, Exato. né? Ele quer, se o fim está marcado, que a Uma gente questão possa de continuar sendo digno dentro da perspectiva de cada um até o fim. E respeitar esse fim, sabe? Porque nós, enquanto administradores, a gente lida com o fim, né? Da realidade de muitas pessoas, dos sonhos, sonhos, dos né? A vida, né? empregos, Interfere em né? tudo. Não somos responsáveis por aquilo, porque também se traz para o administrador uma pecha, né, né, e eu venho batalhando muito isso para desmistificar isso dos ambientes onde eu transito, né, que o administrador não é responsável por aquele ato, mas de alguma maneira ele está ali para, enfim, para cortar uma fita, né, para poder encerrar aquela atividade empresarial, muitas vezes, né, do ponto de vista prático. E se a gente o faz de forma respeitosa e de forma é, entendendo a necessidade de cada envolvido naquela Acho que é isso aí que circunstância, você de falou. Acho que forma é respeito, objetiva. sim. É respeitar cada um na sua posição, seja devedor, seja credor, respeitar todo o ambiente. E eu vejo a sua visão como uma visão construtivista, né? E não financista do processo de insolvência. É bem interessante. Sim, sim. Muito interessante. Qual a importância do network para você, Maite? E como você construiu suas conexões profissionais dentro do mundo da insolvência? Tassi, eu acho, hoje, posso te dizer que networking é 70%
em termos de construção, né, se eu pudesse dar um percentual, né, em termos de importância na construção de uma carreira. Eu não, eu, a- Pode não parecer, mas eu sou uma pessoa super introspectiva. Ó, eu também. É, é, Pode não parecer. é, Se eu falar isso para os outros, ainda vai ser, isso é impossível. eu sou super introspectiva, até por ser muito objetiva, muito assertiva, muito franca. É, isso sempre foi meio tabu para mim, né? Então, assim, eu me lembro que eu fiz uma mentoria também com uma colega nossa no CMR, Ah, eu e também fiz. nos, Também fiz. nos meus scores lá, né, a introspecção foi algo muito latente, né? Foi algo de fato ficou muito evidente. E ela brincou comigo e falou: Mai, eu nunca imaginei que você fosse tão introspectiva. Eu falei: eu sou super introspectiva. E durante a minha carreira, no primeiro momento, eu tinha muito uma visão, não era individual, mas ela era uma visão de que tudo dependia muito do meu resultado, do que eu podia fazer, né? Até por ser muito batalhadora, muito determinada, eu tinha muito a sensação de que se eu não fizesse sozinha, eu não conseguiria. E eu teria evitado muitas circunstâncias desgastantes se eu tivesse me aberto mais para o network desde o início. Porque é exatamente isso, né? Essa compreensão de que a gente não precisa fazer tudo sozinho, a gente pode Não, compartilhar e pode contar com as outras e entender também que as relações são muito mais importantes do que os resultados objetivos. Então, o network da sua forma ampla, né? Não necessariamente só não. visando ali uma relação, visando ali uma troca, mas Existem tendo esse várias formas condão. de troca também, né? Não só essa troca que vai te gerar um retorno contratual, etc. Várias trocas. Ter essa conotação que você tem, né, das suas perspectivas de network, que você me ensinou e que hoje eu busco ensinar também para as que estão por vir, né, para as minhas colaboradoras, para onde eu passo de alguma maneira. Entender que assim, estar aberta para conhecer o outro, para delegar, para receber, porque saber receber também é muito difícil. É. Porque você precisa ter um exercício de humildade ali muito grande e você entender que não dá para fazer tudo Seu limite. sozinha, né? Maite, eu te interrompi, mas a gente estava falando sobre network, né? Que você disse que 70% é network. Como é que você vê isso? Continua. Hoje eu vejo com nível na minha carreira e se eu puder dar alguma recomendação para as Participar de nossas todos os seminários, é para isso todas que você. para todas as nossas colegas é exatamente isso, é se abrir para as relações, sabe? É participar dos seminários, é transitar na academia, é entender como a gente pode chegar até uma pessoa que a gente admira, que nos inspira, mas não é só trazendo algo eventualmente numa troca, mas é algo que você pode acrescentar na vida da pessoa e agregar, assim como ela também pode trazer muito disso para a sua. Então, assim, é enxergar o quanto essas relações são importantes, que os resultados vão vir muito mais pelo conjunto do que pelo individual. E a gente não precisa carregar o mundo todo nas costas, achando que tudo pode vir somente do nosso trabalho árduo. Nosso trabalho árduo é sensacional, é importantíssimo, é prima facie, Cafezinho mas também é bom, eu falo. A parada do cafezinho, que é justamente a parada do network, onde você para, conhece, conversa, né? Verifica as pessoas que trabalham em outros estados, como é que se diz? Essa experiência, né? Como é que você faz lá? Como é que você faz aqui? Eu nunca me esquento. Como é que você cobra honorários? Como é que não cobra? O que que é aceito? Essa troca de e a vida é quebra-cabeça, né? Então, assim, eu sou uma parte, você é outra, eu não vou ter todas as habilidades, nem você também. A gente vai se reunindo e vai se somando, e aí fica tudo muito menos cansativo, porque ninguém precisa fazer tudo, ninguém precisa saber de tudo. A gente pode apenas reunir, né? Tentar que o conjunto seja mais forte do que a peça, do que o indivíduo. E a vida fica tão mais fácil dessa forma, porque leve. fortalece o indivíduo quando o conjunto é forte. Então, hoje eu me abro.
voltando, né, como sempre ao início, né, voltando aos os sims que eu dou para a vida, né, é entender que as relações vão nascer desses sims, então, sim, posso fazer um artigo para hoje, sim, quero, estou disponível para trazer minha experiência numa entrevista para amanhã, sim, quero me para todos os congressos que eu puder, não só pela absorção do conteúdo, porque isso para mim também é muito importante, me move, mas pela maior quantidade de encontros no sentido lato que eu puder ter, e isso passa pelo networking, né? Então eu acho que na realidade isso, o networking profissional, ele acaba sendo somente uma parte desse grande networking da vida, né? Desse grande laboratório. Eu concordo. Então, e aí é isso, eu me abriria mais, se eu pudesse falar para mim, para Maitê mais nova, e também, né, para outras que, de alguma maneira, eh, pri- ficam felizes, né, de poder. Levar para o mundo é muito mais daquilo que você imagina. É isso. Eu lembro quando a Laurinha foi, o pessoal do escritório mais novo, advogado júnior, vai em algum seminário, né? Desses de São Paulo e outros estados, eles viram e falaram assim: nossa, eu não imaginava que seria isso tudo. É proporcionar para essas pessoas algo que eles acham que eles não podem fazer parte, ou que não está ao alcance deles. E aí, quando eles se veem diante daquilo tudo, daquele universo todo, eles falam: gente, esse também é o meu lugar. Eu também posso estar aqui, eu também posso participar, Eu conviver. tenho o direito de estar aqui, né? E tem. Aqui, é isso. É isso. Hoje o networking fortaleceu muito, inclusive, esse senso de si, né? É, que eu construí, e acho que todo mundo precisa, de fato, olhar para si, para E construí-lo abre, né? Eu também. falo, abre a mente, né? Você começa a ter dimensão de outras questões que às E vezes não é perda de tempo, porque eu tinha essa crença, o que era uma temeridade, mas eu tinha, né? Aqui a gente está aqui entre amigas para se abrir, tinha essa crença de que, tipo, não, eu vou estar perdendo tempo conversando, sendo que eu posso estar eu resolvendo as coisas, porque eu via de regra, eu precisava confiar muito em mim, no que eu estava ali para fazer, no que eu estava ali para proporcionar, porque para não depender de ninguém que estava ao meu redor. Então eu achava que ter essa conexão acabaria me trazendo uma relação de depender do resultado. As minhas ações dependeriam das ações do outro, isso me causava de fato um incômodo. E eu desmistifiquei isso. Eu é, desmistifiquei isso e entendi que é muito ao contrário. Quando o outro chega para agregar, para trazer uma outra tese, para entender como é que me falar como é que é a experiência dele em outro lugar, eu estou reduzindo gasto de energia e redirecionando a minha energia para ambientes, para circunstâncias que eu poderia já ter feito isso há muito tempo, mas não permiti por crença, né? E hoje eu já mudei muito isso, já busco muito essas relações de networking e oriento e recomendo que todo mundo faça desde sempre, né? Porque algumas pessoas têm isso nato, como você, tem outras pessoas que precisam construir. E eu vejo a importância disso, e hoje eu tendo como. justifico todo mundo. Eu falo assim, vem, eu abraço assim, né, Maite? Eu pego pelo braço e vamos. E é Vamos. o que eu falo para os meus, assim, eu falo, existem pessoas maravilhosas no mundo. Se tem umas premissas de que, tipo, todo mundo quer o seu lugar, ou então todo mundo quer te passar a perna, né? No ambiente corporativo, às vezes tem essas falas, esses jargões que não precisa ser assim. Então vamos ser nós as pessoas que vamos que iremos, né, que vamos mudar essa perspectiva. Então eu falo, eu encontrei tantas pessoas maravilhosas quando eu me abri, por que que só eu vou ter esse prazer? Vocês também terão. É, pode confiar na vida. Então eu acho que é isso, é confiar mais na vida e menos no próprio resultado. Eu concordo Que plenamente com você, Maite. Bom, vamos chegando no final da nossa conversa, mais uma conversa cheia de emoção, inspiradora. Maite, uma palavra que te define, no seu contexto. determinação. Nossa, perfeita. É você, assim. E o que você mais ama naquilo que você faz, dentro do seu universo?
Não, não precisa ser relacionado ao trabalho, aquilo que você mais ama. Eu mais amo é, é Que mais poder te me dá. é, é poder me conhecer dentro das relações e me conhecer cada dia mais dentro das áreas nas quais eu transito, ou eu esse autoconhecimento, essa busca do que é importante para mim, do que faz sentido para mim, admitir, poder ser verdadeiro e admitir que tem coisas que são só importantes para mim que não vai ser para o outro, ou ao contrário, mas me permitir caminhar dentro do que eu de fato julgo é, como prioridade, sabe? Poder olhar no espelho e falar, tá tudo bem se as pessoas não acham que isso é algo relevante, mas para mim é, sabe? Ter esse protagonismo da minha própria vida, que eu venho de fato construindo e treinando, é o que me guia hoje. Então, se eu pudesse falar do ponto de vista de contexto de vida, de percepção das minhas relações, de entender o meu lugar no mundo, é isso. Me conhecer, eu sou apaixonada por me conhecer cada vez mais para que eu seja melhor para mim e para o outro. Você tem E uma eu que te tenho uma frase. Eu levanta? tenho uma frase que eu tenho, inclusive, tatuada É, aqui no por isso meu que eu tô corpo. perguntando. Eu tenho, que é o ideal anula o possível. Eu sempre fui uma pessoa de buscar os ideais, né? Falei um pouco da minha autocobrança. Então, até por criação, por constituição familiar, então, assim, eu tinha que ser a melhor nos esportes, eu tinha que ser a melhor no trabalho, eu tinha que ser a melhor mãe, eu tinha que ser a melhor em tudo, porque se não fosse a melhor, automaticamente eu seria a pior. E aí voltamos também para algumas falas do absolutismo, e hoje eu desconstruir isso dentro de mim, dentro dos ambientes que eu faço parte, e eu hoje olho para mim e vejo que o ideal é o possível. E para mim, ser possível é ser uma mãe suficientemente boa, ser uma profissional suficientemente boa, ser uma aluna suficientemente boa, que é um conceito da psicanálise, um conceito de um grande estudioso, mas que norteia um pouco a minha vida nesse sentido. Então, o ideal é o possível. O que é possível é o meu melhor. É o meu suficiente hoje. Então, é, eu acho que eu não sei se é um mantra, mas é algo que eu, de fato, eu levo como guia. Fortalece. Te fortalece, né? Exato. Eu quero agradecer pela entrevista, foi maravilhosa. Espero que todas gostem e queria lembrar a todos do lançamento do livro dia 29 de maio, hashtag por elas, Mulheres da Insolvência, parte 2. Maitê é uma das nossas colaboradoras, autora de um dos artigos, estará presente, tenho certeza. Com certeza. Já estendo o convite para sua filha, que vai fazer companhia para a minha. Duda não vai poder faltar. Vai. Exato. Estaremos lá. Um beijo para todas, um abraço enorme. Beijo, muito obrigada pela oportunidade.